Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 6, verso 12 em diante, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? A mensagem, nesta hora tão importante, se reveste-se de especial importância, pois eu vou estar enfocando o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Por isso, vou tratar o assunto como muito equilíbrio e mostrar que Deus se interessa por todo o nosso ser. Ao contrário dos filósofos gregos e latinos que consideravam o corpo um empecilho às realizações de espírito, a Bíblia mostra de maneira clara e enfática que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O paganismo greco-latino, bem como outras religiões antigas, menosprezava o corpo quanto ao seu valor espiritual e moral. No corpo humano, viam apenas os elementos estético e lúdico, ou seja, um simples objeto de exploração e prazer. Certas religiões da atualidade também fazem o mesmo. O cristianismo bíblico, porém, não procede assim, mas o princípio regente sempre será: o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Nesta época de rebaixamento cada vez maior quanto aos valores e padrões morais, este é um assunto de grande importância para uma igreja que espera Jesus a qualquer momento, pois afinal a igreja continua no mundo e aqui deve brilhar como testemunha de Cristo. O propósito de Deus para o nosso corpo, o dever dos pais: mostrar aos filhos a partir da mais tenra infância que o nosso corpo pertence a Deus por direito, porque Ele nos criou, nos formou, nos deu vida e nos remiu. Também lhe pertencemos por ter recebido a Jesus como nosso Salvador pessoal. O dever dos dirigentes da igreja: alertar biblicamente o povo sobre o relaxamento moral que se alastra por toda parte como um dos sinais dos tempos. Essa lassidão moral não pode tomar conta nem da igreja, nem da família cristã, pois o Senhor Deus exige que o seu povo seja santo, e a palavra santo significa separado. Autocontrole de cada crente. Nem todas as coisas me convêm, diz o verso 12. Há coisas que em si não são pecado, mas inconvenientes para o cristão. Se não forem abandonadas, conduzirão a diferentes formas de pecado. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tais coisas querem controlar a vontade e o coração da pessoa, mas quando o Espírito Santo tem a primazia na vida do servo, na vida do cristão, ele produz aqui a temperança capaz de sobrepujar a tudo isso que eu acabei de mencionar. Pecaminosas não são apenas as coisas ilícitas. Quando mal empregadas, as lícitas também levam ao pecado. É por isso que devemos pautar a nossa vida pela prudência e pelo discernimento. Judas, no verso 14, fala com muita propriedade dos que transformam a graça libertadora de Deus em devassidão. E há um propósito, meus queridos, divino para o corpo. Nos informa a Bíblia no verso 13: o corpo é para o Senhor. Aí está uma evidência de que o homem não é um animal. Seu corpo deve ser um instrumento nas mãos de Deus
para que os seus sublimes propósitos sejam alcançados. Ora, se o homem não é animal, nós imaginamos também não é Deus. O homem nunca foi, não é, nem jamais será Deus, mas pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. Um dos nomes do crente é homem de Deus, isto é, a serviço de Deus, a serviço do Todo-Poderoso, como declara a carta escatológica do Apocalipse de João, no capítulo 1, no versículo de número 20. E o Senhor para o corpo. Deus não inverte esta ordem. Quando o nosso corpo pertence ao Senhor, por nossa escolha, entrega, amor e gratidão, Ele habita nesse mesmo corpo e usa-o como lhe apraz, como instrumento poderoso para levar mensagens de transformação e libertação. Com relação ao futuro do nosso corpo, uma das razões porque o crente precisa manter o seu corpo em santificação é que esse corpo, por ocasião da vinda de Jesus, ressurgirá em glória pelo poder de Deus e para sempre viverá no céu, como instrumento do Espírito Santo nas eras futuras reservadas aos salvos. O Filho de Deus, para tornar-se o nosso Redentor, tomou um corpo semelhante ao nosso, exceto quanto ao pecado. O nosso corpo não se destina somente às coisas e propósitos desta vida natural. O corpo do crente deve ser um vaso para o serviço de Deus, um tabernáculo para o Espírito Santo habitar e um meio de manifestar ao mundo a vinda de Cristo e a vida do Senhor Jesus dentro de nós, refletindo a luz da transformação recebida da parte do Senhor Jesus. Deve-se também preservar a preservação do nosso corpo, a importância do conhecimento e da obediência. Não sabeis, nos diz o verso 15. Esta pergunta deixa claro que os crentes de Corinto haviam sido instruídos por Paulo sobre o assunto. Isso ocorreu durante os 18 meses em que o apóstolo doutrinou a igreja. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 11. Esta mesma pergunta é repetida nos versos 2, 3, 9, 16 e 19. A repetição é sintomática, denota que a saúde espiritual dos coríntios não era boa. Ela também é uma repreensão pastoral. Quem erra por ignorância pode apresentar isso como desculpa, mas quem desobedece sabendo e conhecendo não tem o que alegar diante de ninguém. Não basta conhecer a verdade acerca do Senhor, é preciso obedecê-la. Conhecer implica em responsabilidade. Precisamos conhecer e submeter-nos a essa verdade para que ela oriente com precisão o nosso andar e os nossos atos. A sacralidade do nosso corpo, membros de Cristo. Esta é uma grande revelação divina que só podemos abraçar pela fé. Ela nos mostra que a esfera do espiritual é tão real como a do físico. A união que ocorre entre um homem e uma mulher num ato de prostituição vai além da esfera natural. Ela envolve também a parte espiritual. Por isso Deus ordena em Isaías no capítulo 52, verso 11: deve purificar-se os que levais os vossos vasos do Senhor. E vaso do Senhor é um dos títulos dos salvos, segundo Timóteo 2:21. Meus amados irmãos, a posse do nosso corpo. Não sois de vós mesmos, nos diz o texto citado no versículo 19. Se fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, agora pertencemos àquele que nos comprou. Não temos mais direito de fazer o que queremos. Agora pertencemos a Jesus, pois Ele nos redimiu da escravidão do pecado. Somos de Cristo, apenas de Cristo. Corpo e espírito. O homem é constituído de duas substâncias. Uma material, que é o corpo, e outra imaterial, constituída de alma e espírito. Quase sempre, somente o espírito é mencionado, por ser este o elemento principal dos dois. E assim, tanto a nossa substância material como a imaterial tem de pertencer integralmente ao Senhor. Todos os tipos de pecados podem ser vencidos pelo cristão, porque a Bíblia nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você confiar nas suas forças, você não vai conseguir, você não vai obter a vitória, não vai obter êxito e sucesso.
Mas se você depositar a tua esperança em Deus, entregar o teu caminho ao Senhor, pode descansar e saber que Deus vai lhe dar a vitória, e que nesta caminhada, nesta marcha, nesta trajetória que nós estamos aqui na terra, nesta peregrinação, porque somos peregrino em terra estranha, porque assim como Paulo escrevendo, ele diz que a nossa pátria, ela está nos céus, a nossa pátria são as mansões celestiais, onde o Senhor Deus, através da sua promessa, nos reserva uma eternidade cheia de glória, uma eternidade preciosa, uma eternidade de felicidade permanente. E assim, meus amados irmãos, podemos afirmar categoricamente, através da pregação da palavra, que todos aqueles que entregarem as suas vidas em Cristo Jesus, também vão obter essa promessa de viverem por toda a eternidade uma vida de paz, harmonia, de gozo e felicidade em Cristo Jesus. Mas é preciso confrontá-los, como nos ensina a palavra de Deus, com relação aos pecados que devem ser vencidos para você entrar nos céus, para você subir no arrebatamento da igreja. Quanto à fornicação e aos seus congêneres, a palavra é bem clara: foge. Parece que a mais potente arma de Satanás contra a humanidade nesses últimos dias é a imoralidade sexual, com toda a sua rede de pecados. E o pior é que tais pecados estão sendo aceitos e tolerados pela sociedade e até mesmo por certas denominações. A Bíblia adverte que o diabo tenta todo mundo, isto é, ele tem uma forma de tentação para cada tipo de pessoa. Deus guarda o crente do pecado, mas não do pecado. Então o crente deve cooperar com Deus, deve evitar pessoas comprometedoras, bem como locais, ocasiões, pensamentos, situações, leituras, atividades e imagens que levem à tentação e ao pecado. Meu querido, o teu corpo é templo do Senhor. O teu corpo é o local onde o Espírito de Deus vai habitar para te usar como instrumento poderoso. Nós temos visto na sociedade contemporânea quantas pessoas morrendo, quantas pessoas desesperançadas, pessoas que até mesmo têm uma vida financeira muito tranquila, mas não sabem e não conseguem entender o vazio no seu coração, a falta de sentido na sua vida. Isto mostra e deixa bem claro que esta pessoa está sedenta por Deus, e nós, na qualidade de servos, colocamos-nos, disponibilizamos o nosso corpo como instrumento para a pregação do Evangelho e para mostrar que Jesus Cristo é a fonte de vitória. Que você receba essa mensagem, guarde no teu coração e que você possa ser mais do que vencedor. Deus te abençoe. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Bendito Deus e eterno Pai, louvamos a Ti, meu Senhor, por esse momento de grande relevância, onde estamos diante da Tua soberania, da Tua majestade. Nesta hora, Senhor Deus, eu quero interceder pela vida de todos os Teus filhos que estão aí ligados, cooperando, compactuando desta hora, onde o Senhor já tem reservado, Senhor, todos os dias, um momento para falar com os Teus filhos, para falar com a humanidade, através da ministração da Tua palavra e também através desta oração intercessória. E neste momento, Senhor, eu venho pedir, interceder pela vida desta mulher, deste homem, deste ancião. Estão aí ouvindo, Senhor, e a Bíblia diz, ó Pai, a Tua palavra, que a fé ela vem pelo ouvir. E com certeza, Senhor, a fé destas pessoas tem aumentado de forma significativa, porque eles estão ouvindo a Tua palavra. E a mensagem dos céus para a nossa vida nesta manhã foi com relação ao nosso corpo, ao nosso dever de cuidar deste corpo e colocá-lo à disposição do Teu Espírito, para que o Senhor possa usá-lo de uma forma especial nesta terra. Ó Deus, existem muitas necessidades que estão sendo apresentadas nesta hora. Existem, Senhor, situações das mais difíceis e muitas das vezes as pessoas pensam que são insolúveis, mas que estão sendo colocadas diante de Ti, Senhor, por estas vidas. Eu venho no nome de Jesus interceder por essas pessoas, porque não há coisa impossível para Ti, Senhor. Não há nada que o Senhor não possa realizar. Eu lhe peço, ó Deus, estenda a Tua mão forte, o Teu braço poderoso em direção a estas vidas agora, Senhor, abençoando, indo de encontro àquilo que eles estão clamando, que eles estão suplicando a Ti. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu apresento todas estas pessoas, apresento as famílias, ó Pai, apresento aqueles que estão no cárcere, aqueles que estão no leito do hospital, a
todos que te clamam nesse momento, e como profeta do Senhor, eu quero profetizar vitória sobre este povo, no nome de Jesus. Toma posse, meu irmão, porque a vitória é sua, pelo sangue do Cordeiro. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.